E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lotecalogia. Nesse vídeo aqui será os meus primeiros palpites para a Loteca 1200. E olha, depois de analisar essa grade, que saudade da Copa Espírito Santo, viu? Falei tanto que com os jogos da Copa do Espírito Santo, Copa Ouro, Taça Paulista, era difícil de analisar, mas essa grade aqui do Brasileirão Série B e C, meus amigos, minhas amigas, fico impressionado com a escolha aí do estagiário para essas partidas, viu? Sem enrolação, então vamos dar uma olhada nessa grade 1200, lembrando, né, que ela já vem acumulada. Esse aqui é o primeiro vídeo, né, falando sobre essa nova grade. Lembrando que nesse meu primeiro vídeo eu sempre vou com 5 duplos e espero que as informações aqui do vídeo ajudem, né, a conhecer os confrontos aqui da Loteca 1200. Então vamos lá, primeiro jogo, hein? Atlético Paranaense e Curitiba. Clássico paranaense. O que eu trago aqui de informação que o último jogo aí do Atlético Paranaense, jogando fora de casa, venceu o Avaí por 2-1, jogando em casa venceu o Remo por 2-1 e mais um jogo em casa perdeu para o Atlético Goianiense por 1-0. Já o Curitiba em casa venceu o Cuiabá por 2-0, fora de casa empatou com o Atlético Goianiense em 0-0 e outro jogo fora de casa empatou com o Botafogo de São Paulo em 0-0. Classificação do campeonato, Curitiba ele é o terceiro colocado com 24 pontos, em 13 jogos tem 7 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, e o Atlético Paranaense vem numa melhora, né? Tá na sexta posição com 20 pontos, 13 jogos, 6 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Próximo jogo aí do Atlético Paranaense será fora de casa contra o Amazonas e o Curitiba vai jogar em casa contra o Volta Redonda. Últimos confrontos entre eles, 6 vitórias para o Atlético Paranaense, 6 empates e 2 vitórias para o Curitiba. O último confronto foi agora em janeiro de 2025 pelo Campeonato Paranaense na casa do Curitiba, empate em 0-0, e antes disso, em fevereiro de 2024, outro jogo na casa do Curitiba, empate em 1-1. Um dos clássicos com mais rivalidades aí no país, né? Jogo bem complicado de ser analisado porque o Curitiba tá muito bem no Campeonato Brasileiro e o Atlético Paranaense tá numa ascensão, né? Vem melhorando aí no campeonato. A gente pode ver ali que o desempenho dos dois times está muito bom, né? O Curitiba não perdeu nos seus últimos 5 jogos e o Atlético Paranaense só tem uma derrota. Aqui eu tô levando em consideração o confronto direto, né? O Atlético Paranaense jogando em casa, eu tô indo de vitória do Atlético Paranaense e empate, né? Por ser um dos resultados que mais acontece nesse clássico. Aqui, sinceramente, caso você tenha condições, eu colocaria um triplo, porque é uma das partidas mais equilibradas dessa grade. Jogo 2. Vila Nova e Atlético Goianiense. O último jogo aí do Vila Nova, jogando fora de casa, perdeu para o Amazonas por 2-1. Em casa, perdeu para o América por 3-0. E fora de casa, perdeu para o Criciúma por 1-0. Em que fase do Vila Nova? O Atlético Goianiense em casa venceu Volta Redonda por 2-0. Em casa, empatou com Curitiba em 0-0. E fora de casa, venceu o Atlético Paranaense por 1-0. Classificação do campeonato, o Atlético Goianiense é o 10º colocado com 18 pontos, em 13 jogos tem 4 vitórias, 6 empates e 3 derrotas. Já o Vila Nova ele é o 14º colocado com 16 pontos, ele está apenas 2 pontos atrás do Atlético Goianiense, mas olha esses números do Vila Nova, 13 jogos, 5 vitórias, 1 empate e 7 derrotas. Se a gente olhar o desempenho, 5 derrotas consecutivas, hein? Que fase do Vila Nova! Próximo jogo aí do Vila Nova será fora de casa contra a Ferroviária e o Atlético Goianiense vai jogar em casa contra o CRB. Últimos confrontos entre eles, 5 vitórias para o Vila Nova, 5 empates e 5 vitórias para o Atlético Goianiense. O último jogo foi em janeiro de 2025 pelo Campeonato Goiano. Na casa do Atlético Goianiense, o Vila Nova venceu por 3-1 e antes disso, no mês 4 de 2024, na casa do Atlético Goianiense, o Atlético Goianiense venceu por 3-1 também pelo Goianiense. Partida complicada, né? Se a gente olhar os números a seco, né? Dá para ir de Atlético Goianiense tranquilamente, né? Pelos números. Só que aqui nessa partida é um clássico regional e o Vila Nova ainda vai jogar em casa.
Por esse motivo, né, olhando o confronto direto aqui, eu tô usando mais um dos meus duplos. Eu tô indo de Vila Nova e Atlético Goianiense devido à melhor fase aí do que o Vila Nova. E a gente pode ver ali no confronto direto que tá tudo empatado, né? Jogo 3, Retrô Brasil e Londrina. O último jogo do Retrô foi pelo Brasileirão Série C fora de casa contra o Anápolis, empate em 0-0, em casa perdeu para o Guarani por 2-0 e fora de casa perdeu para o Botafogo por 1-0, em campanha ruim aqui também do Retrô. Já o Londrina em casa venceu o Figueirense por 2-1, fora de casa perdeu para o Caxias por 4-2, Brasileirão Série C também, e em casa empatou com o ABC em 1-1. Classificação do Campeonato Brasileirão Série C, o Londrina ele é o quarto colocado com 16 pontos, em 9 jogos tem 4 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota. Já o Retrô ele é o 17º colocado com 8 pontos, em 9 jogos tem 2 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Próximo jogo aí do Retrô será fora de casa contra o Ituano e o Londrina vai jogar em casa contra o Guarani. Últimos confrontos entre eles não há no momento. Apesar do Londrina estar melhor, né, do que o Retrô, o Londrina é um time que oscila bastante no campeonato, né? Tem 4 empates e 4 vitórias. O Retrô tem essa vantagem de estar jogando em casa, mas o problema é o número de derrotas, né? 5 derrotas em 9 jogos é muita coisa. Aqui eu tô levando em consideração o fator casa, mas eu tô acreditando mais no time do Londrina. Só que o Londrina, como é um time que oscila bastante, eu tô colocando um empate seco aqui entre eles. Partida que deixa com muita dúvida. Caso eu fosse de duplo aqui, eu colocaria um duplo também no Londrina, devido à má fase aí do Retrô nos últimos jogos, né? Jogo 4, Guarani e CSA. Último jogo aí do Guarani, em casa venceu Itabaiana por 2-1, Brasileirão Série C, fora de casa venceu o Retrô por 2-0 e em casa empatou com o Figueirense em 0-0. Já o CSA em casa venceu Floresta por 2-0, Brasileirão Série C, pela Copa do Nordeste fora de casa venceu o América do Rio Grande do Norte por 1-0 e voltando para o Brasileirão Série C, fora de casa venceu São Bernardo por 3-1. Classificação do campeonato, o CSA ele é o quinto colocado com 16 pontos em 9 jogos, tem 4 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota. O Guarani ele é o 12º colocado com 11 pontos, em 9 jogos tem 3 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Próximo jogo aí do Guarani será fora de casa contra o Londrina e o CSA também vai jogar em casa contra o Caxias. Últimos confrontos entre eles, 5 vitórias para o Guarani, 2 empates e apenas uma vitória do CSA. Só que o último confronto só em 2022 pelo Brasileirão Série B, na casa do CSA o Guarani venceu por 2-1 e no mesmo ano, quando o jogo foi na casa do Guarani, empate em 0-0. Considera uma partida equilibrada, né, pelo Guarani estar jogando em casa. No confronto direto, né, o Guarani leva vantagem em cima do CSA. A diferença nos pontos não é muita, né? 5 pontos apenas de diferença. E a gente olhando o desempenho ali das duas equipes, né? O CSA vem bem, né? 5 jogos sem perder e o Guarani 4 jogos sem perder. Então aqui eu tô levando em consideração o fator casa, eu tô indo seco aí na vitória do Guarani. Jogo 5, Maringá e Ponte Preta. Último jogo aí do Maringá, fora de casa, perdeu para o Náutico por 2-1, Brasileirão Série C. Em casa empatou com o Ituano em 1-1 e fora de casa empatou com o Anápolis também em 1-1. Já a Ponte Preta em casa empatou com o ABC em 0-0, Brasileirão Série C. Em casa perdeu para o Ipiranga por 1-0 e fora de casa venceu o Náutico por 1-0. Classificação do campeonato, a Ponte Preta ela é a segunda colocada do campeonato com 17 pontos, tem 9 jogos, 5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. O Maringá vem na 7ª posição com 13 pontos, em 9 jogos tem 3 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Próximo jogo aí do Maringá será fora de casa contra o Ipiranga e a Ponte Preta vai jogar fora de casa contra Tombense. Últimos confrontos entre eles, no momento não há. Tô dizendo que as partidas foi bem escolhida aí pelo estagiário, né? Ponte Preta a gente pode ver claramente ali que tá melhor do que o Maringá. O Maringá nos seus últimos 5 jogos não conseguiu vencer. A Ponte Preta também é um time que vem oscilando bastante, né, nos seus últimos 5 jogos. É difícil enfrentar o Maringá lá, né? Vai ser um jogo complicado para a Ponte Preta. Nesse palpite aqui, eu tô indo no empate entre eles. A gente pode ver ali pelas partidas dos dois times que foram placares bem apertados. Então tô acreditando numa partida bem difícil aqui com placar apertado também.
Jogo 6, São Bernardo e Anápolis. Último jogo aí do São Bernardo, Brasileirão Série C fora de casa, empatou com o Ituano em 1-1. Em casa perdeu para o CSA por 3-1 e fora de casa perdeu para o Brusque por 1-0. Já o Anápolis em casa empatou com o Retrô em 0-0, Brasileirão Série C também. Fora de casa outro empate com a Tombense em 1-1 e em casa empatou com o Maringá em 1-1 também. Classificação do campeonato, São Bernardo ele é o 10º colocado com 12 pontos, em 9 jogos tem 3 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. E olha os números do Anápolis, né? 20º colocado com 7 pontos, em 9 jogos não tem nenhuma vitória, são 7 empates e 2 derrotas. Tá parecendo um time aí da Série A, né? Só empata. Próximo jogo aí do São Bernardo será fora de casa contra o Botafogo da Paraíba e o Anápolis vai jogar em casa contra o Itabaiana. Últimos confrontos entre eles, no momento não tem. Bom, aqui é um confronto, né, que não tem muito o que dizer. Anápolis ainda não venceu no campeonato. São Bernardo, outro time que também vem oscilando bastante. Em 9 jogos, né, tudo dividido, né, com 3 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Aqui eu tô levando em consideração o fator casa. Tô indo seco no São Bernardo. Mas como o time do Anápolis é um time que empata muito, caso você tenha condições de colocar mais duplos, eu colocaria um duplo no empate aqui entre eles. Jogo 7, Atlético e Remo. Aqui nos últimos jogos, antes desse jogo do Operário, o Atlético jogou essa semana fora de casa contra o Goiás e como a gente pode ver aqui, venceu, né, fora de casa por 2-1, hein? Excelente resultado aqui para o Atlético. Antes dessa partida, né, jogou contra o Operário em casa e também venceu por 2-1. Fora de casa perdeu para o Amazonas por 1-0 e em casa perdeu para o Cuiabá por 2-0. Já o Remo perdeu o clássico paraense, né, para o Paysandu por 1-0. Fora de casa perdeu para o Atlético Paranaense por 2-1 e em casa venceu o Operário por 2-1. Classificação do Brasileirão, o Remo, ele é o 8º colocado com 20 pontos, em 13 jogos tem 5 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. Já o Atlético tá tentando uma recuperação, né? Com essa vitória ele não é mais o último colocado, ele tá agora na 18ª posição, com 12 pontos em 13 jogos, agora com 4 vitórias, nenhum empate e 9 derrotas. O próximo jogo aí do Atlético será fora de casa contra o América e o Remo vai jogar em casa contra o Cuiabá. Últimos confrontos entre esses dois times, uma vitória para o Atlético, nenhum empate e nenhuma vitória do Remo. O último confronto foi no mês 4 de 2024 na casa do Atlético. O Atlético venceu por 3-1 pelo Brasileirão Série C. O Atlético, né, ele tá vindo de 2 vitórias consecutivas, venceu o líder do campeonato e antes, né, venceu o Operário, mas mesmo assim precisa melhorar bastante ainda. Vai enfrentar o Remo, né, que também tá vindo de um desempenho bem ruim aí nos seus últimos 5 jogos. Para esse palpite aqui, eu tô acreditando no empate entre eles e uma vitória do Remo. Mas aqui também é uma outra partida que cabe um triplo devido a essa melhora do Atlético e por estar jogando em casa, né? Jogo 8, Volta Redonda e Operário. Último jogo aí do Volta Redonda, fora de casa perdeu para o Atlético Goianiense por 2-0, em casa empatou com o Avaí em 1-1 e fora de casa perdeu para o Goiás por 2-0. O Operário, né, como a gente viu ali no começo do vídeo, jogou contra o Novo Horizontino em casa e venceu por 2-0. Antes disso, jogou fora de casa contra o Atlético, perdeu por 2-1. Outro jogo fora de casa contra o Remo, perdeu também por 2-1 e em casa empatou com o Atlético Paranaense em 2-2. Classificação do Brasileirão, o Operário ele é o 12º colocado com 17 pontos. Em 13 jogos tem 5 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. O Volta Redonda, ele é o 18º colocado com 11 pontos. Em 13 jogos tem 2 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. Próximo jogo aí do Volta Redonda será fora de casa contra o Curitiba e o Operário vai jogar em casa contra a Chapecoense. Últimos confrontos entre eles, nenhuma vitória para o Volta Redonda, um empate e 2 vitórias para o Operário. Último confronto só em 2023 na casa do Volta Redonda, empate em 1-1 pelo Brasileirão Série C e antes disso só em 2018 também na casa do Volta Redonda, vitória do Operário por 1-0.
O Operário, né, ele tá vindo de uma boa vitória em casa, né, em cima do Novo Horizontino, vice-líder do campeonato. Jogo bem difícil, né, uma boa vitória. Só que jogando fora de casa, o Operário não tá indo bem. Volta Redonda, né, é um time também que não está bem no campeonato, empata e perde demais. E aqui nesse palpite, tô levando em consideração o fator casa, tô indo de Volta Redonda e empate entre eles, mas é uma partida equilibrada porque no confronto direto, né, o Operário leva vantagem, apesar de ser jogos acontecidos há muito tempo atrás, né? Jogo 9, Figueirense e Confiança. Último jogo do Figueirense, jogando fora de casa contra o Londrina, perdeu por 2-1, Brasileirão Série C. Em casa venceu o Botafogo da Paraíba por 1-0 e fora de casa empatou com o Guarani em 0-0. Já o Confiança, fora de casa, perdeu para o Ipiranga por 1-0. Fora de casa, empate com o Juazeirense, 0-0 Copa do Nordeste. Também pela Copa do Nordeste, em casa venceu o Bahia por 2-0. Classificação aí do Campeonato Brasileirão Série C, o Figueirense ele é o 16º colocado com 9 pontos. Em 9 jogos tem 2 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Já o Confiança, ele é o 19º colocado com 7 pontos. Em 9 jogos tem 2 vitórias, 1 empate e 6 derrotas. Próximo jogo do Figueirense será fora de casa contra o Brusque e o Confiança vai jogar em casa contra o ABC. Últimos confrontos entre eles, 1 vitória para o Figueirense, 3 empates e 1 vitória para o Confiança. O último confronto foi em julho do ano passado, na casa do Figueirense. O Figueirense venceu por 2-0 e em 2023, quando o jogo foi na casa do Confiança, o Confiança venceu por 1-0. Bom, nesse Brasileirão Série C, Confiança tá fazendo um campeonato bem ruim, é o penúltimo colocado. Números de derrotas é muito maior que o números de vitórias. Vai jogar fora de casa contra um adversário que é difícil ser batido quando joga em casa. No confronto direto, o que mais acontece entre eles é um empate, mas aqui eu tô levando em consideração também o fator casa. Tô indo seco na vitória do Figueirense. Jogo 10, ABC e Ipiranga. Último jogo do ABC, Brasileirão Série C, fora de casa, empate com a Ponte em 0-0. Em casa, outro empate com o Náutico em 0-0. E fora de casa, mais um empate com Londrina em 1-1. Já o Ipiranga, em casa, venceu Confiança pelo Brasileirão Série C por 1-0. Fora de casa, venceu a Ponte por 1-0. E em casa, venceu a Tombense por 1-0. Em boa campanha nos últimos 3 jogos. Classificação do Brasileirão. O Ipiranga ele é o 3º colocado com 16 pontos. Em 9 jogos tem 5 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. E o ABC ele é o 14º colocado com 10 pontos. Em 9 jogos tem 1 vitória, 7 empates e 1 derrota. Outro time aí que empata demais, né? Próximo jogo aí do ABC será fora de casa contra o Confiança. E o Ipiranga vai jogar em casa contra o Maringá. Últimos confrontos entre eles, nenhuma vitória para o ABC, 2 empates e nenhuma vitória para o Ipiranga. O último confronto foi em junho do ano passado também. O Ipiranga, jogando em casa, empatou em 1-1. E depois, só em 2022, outro jogo na casa do Ipiranga, empate em 0-0. Ipiranga vem fazendo um bom campeonato Brasileirão Série C, buscando essa vaga aí pro Brasileirão Série B. ABC, né? Outro time que tem poucas vitórias, né? Perde pouco também, mas empata demais, né? Aqui no confronto direto, o que mais acontece é o empate, mas como o Ipiranga tá vindo de 3 vitórias consecutivas, tá muito bem posicionado aí no Campeonato Brasileiro, pode ser que venha com mais confiança. Por esse motivo eu tô acreditando mais no Ipiranga mesmo fora de casa, tô indo seco no Ipiranga. Jogo 11, Caxias e Ituano. Último jogo do Caxias, fora de casa venceu o Botafogo da Paraíba por 2-1, Brasileirão Série C. Em casa venceu o Londrina por 4-2 e fora de casa perdeu para o Itabaiana por 2-1. Já o Ituano, em casa empatou com São Bernardo em 1-1, Brasileirão Série C. Fora de casa, outro empate com Maringá em 1-1 e em casa empate com Floresta em 0-0. Classificação do Brasileirão, o Caxias, ele é o líder com 18 pontos. Em 9 jogos tem 6 vitórias, nenhum empate e 3 derrotas. O Ituano ele é o 8º colocado com 13 pontos. Em 9 jogos tem 3 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Próximo jogo aí do Caxias será fora de casa contra o CSA e o Ituano vai jogar em casa contra o Retrô. Confrontos diretos entre eles, 1 vitória para Caxias, nenhum empate
e uma vitória para o Ituano. O último confronto só em 2016, na casa do Ituano, 2-1 para o Ituano, e no mesmo ano, na casa do Caxias, o Caxias venceu por 3-1. Os dois jogos aí pelo Brasileirão Série D. Caxias, líder do campeonato, vai enfrentar um time que vem perdendo muito pouco, né? O problema é que empata bastante. No confronto direto entre eles aqui não há empates, pelo menos nos últimos anos, né? E aqui também tô levando em consideração o fator casa e o Caxias ser o líder, né, do campeonato. Tô indo seco no Caxias, acreditando aí no apoio da torcida. Jogo 12, Chapecoense e Goiás. O que eu trago aqui de informação que o último jogo aí da Chapecoense fora de casa perdeu para o Botafogo de São Paulo por 1-0. Em casa venceu a Ferroviária por 2-1 e fora de casa perdeu para o Novo Horizontino por 1-0. Já o Goiás, antes desse jogo contra o CRB, perdeu para o Atlético por 2-1. Aí contra o CRB fora de casa, outra derrota por 2-0. Em casa venceu o Volta Redonda por 2-0 e fora de casa venceu o Atlético Goianiense por 2-1. Classificação do Brasileirão, Goiás, mesmo com essas derrotas, continua sendo líder com 26 pontos. Só que ele está com 13 jogos, 8 vitórias, 2 empates e agora 3 derrotas. Já a Chapecoense, ela é a nona colocada com 19 pontos, em 13 jogos tem 6 vitórias, 1 empate e 6 derrotas. Próximo jogo da Chapecoense será fora de casa contra o Operário e o Goiás vai jogar em casa contra o Criciúma. Últimos confrontos entre eles, uma vitória para a Chapecoense, 3 empates e 4 vitórias para o Goiás. O último confronto foi em outubro de 2024 pelo Brasileirão Série B. Na casa da Chapecoense, o Goiás venceu por 4-0 e em julho de 2024, quando o jogo foi na casa do Goiás, a Chape venceu por 2-1. Goiás é o líder do campeonato, né? Mas esses dois tropeços aqui é pra gente abrir o olho, né? Pode ser que o Goiás esteja entrando numa má fase, vai enfrentar um adversário que é difícil de ser batido quando joga em casa. E aqui no jogo 12, tô usando mais um dos meus duplos, eu tô indo de empate e vitória do Goiás, devido ao Goiás ter mais vantagem aqui no confronto direto, né? Jogo 13, Tombense e Náutico. Último jogo da Tombense fora de casa, empate com o Brusque em 0-0, Brasileirão Série C. Em casa, outro empate com a Anápolis em 1-1 e fora de casa perdeu para o Ipiranga por 1-0. Já o Náutico em casa venceu o Maringá por 2-1, fora de casa pela Copa do Nordeste perdeu para o Bahia por 3-1 e fora de casa empate com o ABC, Brasileirão Série C, em 0-0. Classificação do campeonato, o Náutico ele é o nono colocado com 12 pontos, em 9 jogos tem 3 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Já a Tombense ele é a 13ª colocada com 11 pontos, em 9 jogos tem 2 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. Próximo jogo da Tombense será fora de casa contra a Ponte e o Náutico vai jogar em casa contra o Floresta. Confrontos diretos entre eles, nenhuma vitória para a Tombense, 2 empates e 1 vitória para o Náutico. O último confronto foi em julho de 2024, na casa da Tombense, Brasileirão Série C, empate em 0-0. Depois, só em 2022, pelo Brasileirão Série B, o Náutico jogando em casa venceu por 4-3. O Náutico a gente pode ver ali que no desempenho tá um pouquinho melhor, só que é um time que oscila bastante, né? Em 9 jogos tem 3 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, tá tudo empatado aí. E a Tombense, né, é um time que já empata muito. No confronto direto aqui, o que mais acontece é um empate. Para esse palpite aqui do jogo 13, eu tô indo seco no empate entre eles, mas aqui também considero uma partida bem equilibrada, né? Porque no número de pontos ali eles estão bem próximos. Jogo 14, Novo Horizontino e Amazonas. Antes desse jogo aqui contra o Cuiabá, o Novo Horizontino jogou nessa semana e perdeu fora de casa para o Operário por 2-0. E contra o Cuiabá em casa venceu por 3-0. Outro jogo em casa venceu a Chape por 1-0 e fora de casa venceu o Vila Nova por 1-0. Já o Amazonas em casa venceu o Vila Nova por 2-1, fora de casa perdeu para o Criciúma por 3-2 e outro jogo em casa venceu o Atlético por 1-0. Classificação aí do Brasileirão, o Novo Horizontino é o vice-líder, tem 25 pontos em 13 jogos, 7 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Já o Amazonas ele é o 17º colocado com 13 pontos, em 13 jogos tem 3 vitórias, 4 empates e 6 derrotas.
Próximo jogo do Novo Horizontino será fora de casa contra o Botafogo de São Paulo e o Amazonas vai jogar em casa contra o Atlético Paranaense. Últimos confrontos entre eles, nenhuma vitória para o Novo Horizontino, um empate e uma vitória para o Amazonas. O último jogo foi no mês 10 de 2024 na casa do Amazonas, o Amazonas venceu por 1-0 e em junho de 2024 na casa do Novo Horizontino, empate em 1-1. Mais uma vez o Novo Horizontino fazendo uma bela campanha no Brasileirão Série B. Se não fosse essa derrota aí para o Operário, era para ser o líder, né, do campeonato, teria passado o Goiás. Mas o Novo Horizontino mostra ser um time muito consistente. Se eu não me engano, já é o terceiro ano consecutivo que sempre briga lá na ponta para subir pro Brasileirão Série A. Tô acreditando que o Amazonas vai ter muita dificuldade para segurar o Novo Horizontino. Tô indo seco na vitória do Novo Horizontino. Caso você tenha o costume de colocar mais duplos, eu colocaria um empate aqui entre eles, porque no confronto direto, né, o Amazonas ainda não perdeu para o Novo Horizontino. Bom, pessoal, é isso. Essas aqui foram as primeiras informações aí da Loteca 1200, já vem acumulada por ser final 0. Aqui no canal, né, tem 2 vídeos falando sobre a Loteca 11,99, prêmio de R$1 milhão. Se você ainda não viu, dá uma olhada lá. Loteca meio de semana. Agora, se essa loteca acumular, hein, é certeza que esse prêmio aqui da Loteca 1200 vai passar do R$1,5 milhão fácil, fácil. Espero que as informações deixadas aqui no vídeo ajude a conhecer um pouco melhor os confrontos, ajude aí nos seus palpites para a loteca. E é isso, se você gostou do vídeo, peço que se inscreva aqui no canal, curta, compartilhe porque ajuda muito. Deixa aí seus comentários com informações, com dicas, com críticas, fica à vontade. Quero desejar muita sorte aí para todo mundo. Em breve um novo vídeo aqui no canal. Fui!